para fazer a leitura da palavra, amados, em reverência à santa palavra do Senhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro segundo escreveu Samuel, segundo Samuel, no capítulo 6. Eu quero fazer uma leitura com vocês. Segundo Samuel 6, eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aqui no Data Show, na sua Bíblia. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Repitam, irmãos, comigo, essa frase. Como virá a mim a arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Podem estar assentados, irmãos. Eu fiz essa leitura com os irmãos, mas antes de entrar precisamente nesse texto, eu gostaria de voltar um pouquinho, lá no livro, ainda aqui dentro do livro do profeta Samuel, em 1 Samuel, lá no capítulo 4, há uma passagem em que os filisteus, para vocês entenderem esse contexto aqui, antes, lá atrás, está uma passagem em 1 Samuel 4, em que os filisteus estavam guerreando contra Israel. E nessa peleja, naquele dia, os filisteus prevaleceram e mataram 4.000 homens numa batalha. 4.000. Então eles se desesperaram e choraram e lamentaram, porque o Senhor nos feriu. Só que o povo de Israel estava completamente alheio às coisas de Deus e aquilo que o Senhor tinha decidido para a vida deles, e a forma de adoração, enfim, eles não estavam para ir para nada. E naquela batalha, eles ainda culparam a Deus. 4.000 homens foram mortos numa batalha. Então, eles lamentaram e choraram e disseram: vamos buscar a arca de Deus para cá. Vamos trazer a arca, porque a presença de Deus, a arca representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca era sagrada, santa. Então, eles mandaram buscar a arca para o meio daquele lugar. E os filhos do sacerdote de Eli, Ofni e Finéias, esses dois, que já tinham sido repreendidos pelo Senhor, eles que eram os filhos do sacerdote, e eles trouxeram a arca, então, para o meio daquele lugar onde estava acontecendo aquela batalha. Visualizem, lá está o povo dos filisteus, prontos para continuar a matança, e aqui o povo de Israel temendo, porque perderam 4.000 num dia.
mandaram buscar a arca, porque com a arca do Senhor ali presente, talvez agora, né, a coisa mudasse. Quando a arca chegou, aquela euforia no meio do arraial de Israel, aquela festa, se alegraram muito. Eu quero até ler para os irmãos. Porque os filisteus temeram naquele dia, quando a arca chegou. Então, ele diz assim, e sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial de todo Israel, jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. A presença de Deus foi tão grande ali, quando a arca chega, que ela é a presença de Deus, que o povo festeja, o povo rejubila, e há uma euforia tão grande, que os filisteus entenderam. Disse assim, espera aí, aconteceu alguma coisa lá no arraial de Israel. O Deus deles, aquele Deus que fez tudo aquilo lá no Egito, é o Deus deles que está ali. Ai de nós, e agora? Só que o povo de Israel não estava na direção de Deus. E os filisteus disseram assim, mas nós não precisamos temer. Espera aí, nós somos guerreiros, vamos lá guerrear com esse povo, vamos continuar na batalha. E eles foram novamente para o campo de batalha. Irmãos, naquele dia, morreram em Israel 20.000 homens, 30.000 homens caíram. É 20 ou é 30? Agora eu fiquei... 30.000, obrigada, pastor. 30.000 foram mortos naquela batalha. Israel foi derrotado. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, morreram naquela batalha. E para piorar e muita situação de vergonha e de derrota da nação, 30.000 morrerem numa batalha é muita coisa. Mas para piorar de uma forma completa, como disse, fechar com chave de ouro, os filisteus tomaram a arca do concerto, a arca da aliança de Deus. Foi uma derrota tremenda, uma vergonha tremenda, porque além da matança, além da derrota, eles levaram a arca da aliança de Deus. Os filisteus levaram embora. Alguém vai correndo até Eli já era velho, sentadinho lá na sua cadeira, esperando notícias. E chega a notícia, ele já era cego, chega a notícia, Eli, perdemos a batalha. Seus filhos, Ofni e Finéias, morreram em batalha. E a arca foi levada. Quando Eli ouve isso, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A sua nora, que estava grávida, quando fica sabendo que o seu sogro morreu, que o seu marido, seu cunhado morreram em batalha, ela sente dores de parto e ela dá à luz a um filho. E ela coloca o nome desse filho, alguém chega para ela, se alegre, se anime, você gerou um homem, um filho homem. Mas ela estava tão arrasada, não pela morte do seu sogro, do seu marido e cunhado, ou pela matança de Israel, mas porque a arca de Deus foi tomada, e ela diz assim, olha para aquele filho, e ela coloca o nome dele de Icabô, ou Icabode em algumas traduções, Icabô. Foi-se a glória de Israel. A amargura daquela mulher foi tanta que ela expressou naquela criança. E no nome dele, a desgraça que eles estavam vivendo e a agonia de saber que a glória de Deus foi tirada do meio da nação de Israel. Que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E aquele menino se chamou Icabô. Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa arca foi tomada pelos filisteus. E eles a levaram, e eles a colocaram lá no templo deles de Dagom. E aconteceu umas coisas estranhas, porque diante da arca do Senhor, aqueles deuses que eles tinham lá, tombavam. E uma vez, e mais uma vez, eles iam de manhã olhar, e tinha um Deus tombado, cabeça quebrada, diante da arca do Senhor. Aí os filisteus disseram, não, então vamos tirar essa arca daqui, vamos deixar em algum lugar. Levaram. Irmãos, pelos poucos meses que a arca de Deus ficou no meio dos filisteus, os filisteus foram assolados com doenças, com pragas, porque a arca de Deus é santa e não poderia ficar no meio daquele povo. E quando eles perceberam que isso estava acontecendo, esses 7 meses que a arca ficou em posse dos filisteus, eles sofreram, e sofreram muito. Foram pragas, foram doenças que sobreveio sobre eles, até que eles entenderam que eles não poderiam ficar com a arca de Deus no arraial deles. E a arca foi devolvida. A arca ficou muitos anos sem voltar para Jerusalém. A arca ficou lá, na casa de... Veja aqui com os irmãos.
A arca, depois dos 7 meses, ela sai de lá e fica em Kiriat Jearim, onde ela fica 20 anos na casa de Abinadab. São 20 anos que essa arca fica lá. E o tempo passa, e vem rei em Israel, e chega o tempo em que Davi reina. E é aqui que eu quero chegar aos irmãos. Depois de outras batalhas, enquanto Samuel viveu, os filisteus nunca mais, eles perderam batalhas, próximas batalhas, foram derrotados, e os filisteus não mais entraram em guerra com Israel durante o tempo em que Samuel estava lá. Chega o tempo do rei Davi. Davi está reinando, e Davi tem muito sucesso nas batalhas, e nós conhecemos toda a história de Davi. Mas chega o momento, então, em que Davi sente de Deus. É tempo de buscarmos a arca novamente para a cidade de Davi, para Jerusalém. Ela estava há mais de 20 anos lá fora, mas, na verdade, aproximadamente 70 anos em que a arca do concerto, que é a arca da aliança, a arca que se invocava o nome do Senhor, estava fora da cidade de Jerusalém, fora da cidade de Davi. Então, Davi agora, vamos buscar essa arca. E Davi reúne seu povo, 30 mil príncipes, sacerdotes, gente de toda a nação, e fazem aquela festa. E eles vão, então, a Kiriat Jearim buscar a arca do Senhor, porque essa arca deveria voltar. Antes, eles tiveram um concerto com Deus, a nação se concertou com Deus, tiraram os deuses estranhos e os balaíns, e eles então decidiram voltar o coração para Deus. Agora a arca de Deus poderia voltar para Israel, para o lugar da sua habitação, lá na cidade de Davi. Davi reúne aquele povo, 30 mil, para ir buscar então a arca, e ele providencia carros novos, e a arca sai da casa de Abinadab, e Aiô está conduzindo, Aiô e Uzá, conduzindo a arca do Senhor, naqueles carros de bois novinhos. Primeiro erro de Davi. Porque a arca não poderia ser conduzida, segundo as Escrituras e os mandamentos do Senhor, em carros, mas elas deveriam ser transportadas nos ombros dos sacerdotes, e não em carros, por mais que fosse um carro novo de boi. Mas, enfim, a arca, então, é trazida, ela sai. E quando essa arca está saindo de lá, na metade do caminho, em algum momento, irmãos, o que acontece? O boi, estradas que não eram como as nossas, aquele carro começa a pender. E Uzá, ele vai, então, e segura a arca para que ela não caia. E por causa dessa irreverência desse homem, ele é morto ali mesmo. E é o primeiro relato na palavra de Deus em que alguém que não poderia tocar na arca, porque nem os sacerdotes poderiam tocá-la e nem olhar para dentro dela, porque ela era santa, aquilo representava a presença de Deus. Eles não poderiam tocar. E Uzá tocou na arca, e por causa disso ele foi ferido ali. Ali ele morreu de uma forma assim fulminante. Deus acabou com aquela história. E isso trouxe temor a Davi. Então, Davi foi aquela palavra que nós lemos. Como? Como é que eu vou levar agora essa arca para mim? Há temor. Você imaginou trazer essa arca agora para a cidade de Davi? E se acontece de alguém tocar, e Davi se atemorizou, e ele não quis levar mais a arca. Ele disse, não é o momento, eu não vou fazer isso. E aí eu fico pensando, irmãos, havia 30 mil com Davi. 30 mil. Sacerdotes, reis, levitas, de toda a nação, tinha um pouco de cada um deles lá. E nenhum deles se apresentou, Robson, para dizer, deixa a arca comigo. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, mais de 70 anos fora da cidade de Davi. E era o momento da arca voltar para Jerusalém. No entanto, ninguém, quando Davi disse, como é que eu vou fazer? Como que eu vou levar essa arca? Eu não vou fazer isso. E houve nenhuma pessoa, daqueles príncipes, sacerdotes, daquele monte de gente importantes que existia ali, ninguém levou essa arca, ninguém disse, eu quero essa arca, eu levo para minha casa, eu vou cuidar dela. E o que acontece? A arca fica assim, Davi pensando, não tem quem leve, Uzá morreu, quem vai ficar com essa arca? Ninguém quis, ninguém. Mas naquele momento, vai aparecer um homem em cena, chamado Obed-Edom. Obed-Edom morava à eira do caminho. Um camponês, talvez um fazendeiro, um agricultor. Nós diríamos assim, Bruna, um Zé Ninguém.
um Zé Ninguém, que morava ali na beira, não estava no meio daquela festança toda, ele morava na beira do caminho. Ele era levita, aí eu quero fazer um adendo, se os teólogos podem me ajudar aqui. Obed significa servo, o nome dele, servo. Obed-Edom. Edom é um nome que provém de Edonita, são descendentes de Saul. Quem foi Saul? Foi um que guerreou. Eles eram, os descendentes de Saul eram inimigos dos judeus, de Israel. O nome dele sugere alguém muito pobre, um coitado servo, e pior, descendente dos edonitas. Ainda há outros que dizem que ele era de uma cidade que eram dos descendentes de Golias, que foi um dos maiores inimigos de Israel. Mas Obed-Edom, segundo até onde eu estudei, irmão Veloso, ele era levita, mas um pobre. E o que eu quero dizer com isso? A mim, nesse momento, e para você, isso pouco importa, porque não importa para Deus o teu sobrenome, não importa para Deus a tua posição social, não importa para Deus se você anda de ônibus ou se você anda a pé. Não importa para Deus se você é rico, pobre, preto ou branco. Para Deus não importa. Sabe o que importa para Deus? Se você tem disponibilidade de dizer, eu aceito receber a presença de Deus. E foi o que Obed-Edom, servo, coitado, pobre, lá da beira do caminho, foi esse homem que aceitou ter na sua casa a arca da aliança de Deus. Então, eu fico pensando, se ele era geteu, da cidade de Gate, descendente de Golias, se ele era edonita, descendente de Saul, pelo nome Obed-Edom, não interessa. Deus não estava vendo isso na vida daquele homem, Deus estava vendo a disponibilidade dele em aceitar na sua casa, na sua vida, a arca, que ninguém, eu volto a repetir, nenhum príncipe, nenhum sacerdote, nenhum levita, nenhum da tribo de Dan, enfim, das tribos de Israel e dos principais que estavam ali, nenhum deles teve coragem, disponibilidade e ousadia de dizer, eu quero a arca comigo, eu vou transportar a arca. Mas esse homem aceitou a presença de Deus. Aí eu quero ver com vocês assim, vem comigo, vamos entrar na casa de Obed-Edom, irmãos. A arca não podia ser tocada, e nem olhar para dentro dela, era proibido a eles, ao sacerdote inclusive, eles tinham que carregar nos ombros, mas não tocar na arca, porque a arca era santa. E vem comigo para a casa de Obed-Edom então, vamos entrar na casa dele. Ele morava à beira do caminho, ele era um coitado, um camponês, um fazendeiro. Ele não vivia num palacete, uma casa espaçosa, bonita, eu não posso imaginar isso. Não era um palácio como o que Davi vivia. Ele vivia numa casa humilde, mas a arca deveria ter um lugar para estar. Aí eu fico pensando, Obed-Edom, ele disse, a arca vem para a minha casa, mas para essa arca entrar aqui, eu tenho que fazer algumas mudanças. Eu tenho que afastar algumas coisas. Talvez essa mesa tenha que sair daqui e vir mais para o cantinho. Talvez eu tenha que remover algumas cadeiras para poder encostar a mesa direto na parede. Talvez tenha um móvel aqui que vai ter que ser jogado fora, porque a arca não vai caber aqui nessa sala. Talvez ainda, vamos fazer uma limpeza geral, porque o lugar onde a arca for colocada não pode ser tocado mais. Obed-Edom teve que fazer algumas adaptações naquela sala da sua casa. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar a tua sala nesse momento, em que você talvez tenha que retirar algumas coisas e enfileirar outras, deixar no cantinho, para que essa arca possa caber lá dentro da casa? Obed-Edom fez isso. E isso, aí você traz para a sua vida. Vamos trazer para a nossa vida. Quando a glória de Deus, a presença de Deus entra na nossa vida, algumas mudanças vão acontecer. Algumas mudanças, irmãos. E nessa noite, o que o Senhor, essa semana toda, tem me feito relembrar e pensar é sobre isso. Nós estamos pedindo e vivendo a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus é algo muito sério. E nós estamos negligenciando tantas vezes a glória, a presença de Deus. E vivendo, e acabou.
foi-se a glória, mas aqui, onde você está nessa noite, está a glória de Deus. Infelizmente, em muitos lugares, nós estamos vendo pessoas negligenciando e fazendo pouco caso. Hoje eu não vou na igreja, não. Eu tenho coisa mais importante para fazer, porque não dá para faltar esse domingo, deixa esse domingo para lá. Outros passam e vêm aqui e ouvem canções, e ouvem louvores, e ouvem a palavra, e continua do mesmo jeito, e não consegue perceber e nem sentir mais a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que eu acho que o pastor Ubirá deve ter ouvido muitas vezes, em visitas que ele faz, de pessoas que estão no leito do hospital, estão em casa enferma e diz: pastor, que vontade de estar no culto hoje. Que saudade de ir na igreja e sentir a presença de Deus junto com os irmãos. Porque nós estamos aqui, irmãos, estamos negligenciando a presença santa de Deus. O irmão Robson, quando tomou a palavra aqui hoje, ele disse: você veio aqui para adorar ao Senhor, para adorar o Senhor. Você não veio aqui para outra coisa, irmão. Você não veio aqui para fazer um negócio, você não veio aqui para rever alguém. Você veio aqui para adorar o Senhor. E a glória dele está aqui. Não negligencie, pelo amor de Deus. Adore ao Senhor, Ele te criou, Ele te formou, Ele te deu a vida, Ele te dá o pão, o alimento. Se você tem muito ou se você tem pouco, é dele, é para Ele, a glória é devida a Ele. Entenda que você e eu, nós fomos criados para a glória do Senhor. Nós não fomos criados para outra coisa. Então não perca, venha da sua casa para essa casa, para esse lugar, dizendo: Deus, eu quero a tua glória. Eu quero ver, eu quero sentir. Não importa quem canta ou quem prega, o culto é você quem faz para Deus. E o culto não é seu, o culto é para Deus. Obed-edom, aqueles coitado, ele teve que fazer mudanças na sua casa para que a arca entrasse, para que a glória, a presença de Deus entrasse. E o Senhor foi falando e eu fui sentindo: Deus, eu quero a sua glória, eu quero a sua presença, mas há tanta coisa que eu preciso tirar da minha vida. E o que é que você tem que tirar da sala do teu coração, da sala lá no teu quarto, escondidinho, da tua vida, da tua casa, do meio da sua família? Aquilo que é que você tem, irmão? Pensa com você, o Senhor conhece, o Senhor te vê e Ele te contempla nesse momento. Há coisas em que você precisa remover da sua vida para que a glória, a presença de Deus possa ser real a cada dia na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Eu fico pensando em Obed-edom com aquela arca, todos os dias, passando por ela e adorando a presença de Deus. E a Bíblia nos fala que Obed-edom foi abençoado pela presença de Deus. Abençoado. Aqui não diz no que ele foi abençoado, mas você pode ter certeza que ele foi abençoado em todas as áreas da sua vida. Ele foi abençoado na área emocional, física, espiritual, na sua área material, na sua vida. Obed-edom foi tão abençoado, com aquela reverência, com aquela adoração, com aquela disponibilidade de ter a presença de Deus na sua casa, que 3 meses... Foram os 3 meses que a arca ficou na casa dele. Ele foi observado. E alguém chegou a Davi e disse: Davi, vamos buscar a arca. Obed-edom tem sido abençoado pela presença de Deus na sua vida. Nós estamos nos acostumando, chegamos a uma geração que não tem buscado mais essa presença de Deus. Entramos e saímos. E as coisas não acontecem. E não acontecem. Como o povo de Israel lá mais atrás. Porque Deus nos feriu, porque Deus nos fez isso. E a gente tende a dizer: por que Deus está fazendo isso comigo?
Mas estamos nos acostumando a vir à igreja, acostumando com quem canta, com quem prega. Estamos nos acostumando. E não é isso que nós devemos ter na nossa vida, não é assim que nós devemos viver. Nós temos que ter desejo, anelar a presença de Deus, desejo de estar com os irmãos, adorando a Deus e não fazendo outra coisa. Nós temos que ter sede de Deus, irmãos, cada dia, sede de Deus. Se você não tem sede de Deus, peça para o Senhor hoje: Deus, eu quero ter sede da Tua presença, eu quero ter sede. A Bíblia diz assim que mais vale um dia na presença de Deus do que 1000, um dia nos atos do Senhor do que 1000 fora. Sabe o que é isso? É você estar aqui e dia de domingo, segunda, terça ou quarta, quando alguém te liga ou você sabe que tem um evento, vai ter uma reunião na casa do Senhor, você vai dizer assim como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não se acostume, não aceite uma vidazinha de vir à casa de Deus e aquela vidazinha medíocre de que nada acontece e sair daqui num culto sem ter abrido a sua boca e ter dito: glória, Senhor, ao teu nome. Ah, mas hoje eu não senti de glorificar. Eu já ouvi isso. Como pode um irmão, um crente em Cristo Jesus, eu não senti de glorificar? Você foi salvo, redimido, o sangue de Cristo foi derramado lá na cruz. Glorifica ao Senhor que te deu a vida, que morreu no teu lugar. Deseja a presença de Deus na sua vida. Tenha sede de Deus na sua vida. Esteja disposto a abrir o seu coração e fazer as mudanças que o Senhor precisa fazer. Porque Deus não vai fazer se você não permitir. É um Deus que não vai invadir a tua vida, a tua casa, o teu coração, se você não quiser, se você não abrir, se você não permitir. Então permita que o Senhor faça a mudança e a transformação que precisa ser feita para que a glória de Deus seja real na sua vida. Irmãos, Deus quer abençoar o seu povo. Quer abençoar como abençoou Obed-edom. Eu creio num Deus abençoador. Eu creio num Deus amoroso. Eu creio num Deus que é bom. E eu sempre digo: Senhor, cada vez que eu oro, quando eu estou com o meu joelho dobrado, ou eu estou no momento com o Senhor, eu digo: Deus, Tu és bom. Jesus, o Senhor é bom. Não problemas? Muitos. Dificuldades? Muitas. Decepções? Muitas. Nós estamos sujeitos. A chuva cai para todos nós, o sol nasce para todos nós. Mas Deus é bom. Você pode dizer: Deus é bom? Deus é bom. Irmão, Deus é bom. Deus é bom. Ele é grande, Ele é misericordioso. Deus é bom. Não esqueça que Ele é bom, que Ele é bom para a tua vida. E se você está aqui hoje é porque Deus é bom, viu? O Senhor é misericordioso, Ele é bom. Eu quero encerrar essa meditação com os irmãos, ainda falando de Obed-edom. Obed-edom, um homem que aceitou a presença de Deus, um homem que queria estar com a presença de Deus, e ele almejou tanto isso, que quando Davi levou a arca, ele disse: eu vou junto. E ele foi. E sabe onde Obed-edom foi parar? Lá em 1º livro das Crônicas, 15, 17, 18, você vai ver o nome de Obed-edom como porteiro da casa de Deus, como lá no templo, seja ele com o passado que teve, com a vida que teve. Agora, esse homem ama tanto a presença de Deus, a glória de Deus, que lá no livro de Crônicas, em 1º Crônicas, ele é colocado como um dos porteiros da casa de Deus. Mas não para por aí, porque Obed-edom amava a presença de Deus, ele era adorador, e ele foi tão abençoado, e ele não ficou só como porteiro. Vamos lá em 1º Crônicas 15, 19 a 21, ele se torna um dos músicos da casa de Deus. Depois ele vai mais, em Crônicas 15, 24, ele passa a ser guardião da arca de Deus. Quer dizer, Obed-edom estava cada vez mais perto, ele queria a arca, ele queria a presença de Deus cada vez mais. Ele foi porteiro, ele foi um músico, ele foi guardião da arca, e ele foi mais, ele continuou querendo mais. Ele passou
a liderar, irmãos, um grupo de 68 sob a regência de Asaf. Vocês já imaginaram um líder de adoração na casa de Deus, diante da arca de Deus? E ainda termina lá no livro de 2 Crônicas, 25, 24, em que Obed-edom se tornou tesoureiro, aquele que cuidava do ouro e da prata que eram trazidas à casa do tesouro de Deus, próximo de Deus, da arca de Deus, um adorador, um homem que adorava a presença de Deus, que queria Deus com ele o tempo todo. E é essa a questão, é essa a pergunta de hoje, é isso que o Senhor trouxe para a sua igreja nessa noite. Irmão, irmã, jovem, eu sou novinha, tenho muita coisa ainda para fazer, muita coisa. Sem a presença de Deus, não vale a pena. Eu tenho que trabalhar sem a presença de Deus na sua vida, não vale a pena. Eu preciso namorar ainda, mas sem a presença de Deus, não vale a pena. O que vale na sua vida é a presença de Deus. Nós temos que trabalhar, estudar, namorar, casar, sim, mas tenha, antes de tudo, o desejo pela presença de Deus na sua vida. Queira, antes de qualquer coisa, a presença de Deus na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, e seja abençoado como foi Obed-edom. Irmão, eu quero convocar você nesse momento.